Você sabia que você tem uma fonte pessoal aí, uma fonte só sua, de energia capaz de alcançar qualquer objetivo, porém você não utiliza essa fonte de forma adequada? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa fonte que Salomão nos mostrou. Nós estamos fazendo um estudo aqui deste livro de Steve Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu, a sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. E nós estamos aqui no nosso segundo vídeo, e nós estamos tratando aqui no capítulo 3, a atividade que gera um sucesso extraordinário. Então, se você gosta de tema como este, porque o objetivo aqui do meu canal, é fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade, para que você alcance os seus maiores objetivos, mas isso não depende de outras pessoas, isso não depende unicamente do meio que você está, isso não depende de fatores externos, isso depende primeiramente de você adquirir os elementos intrínsecos, aquele que só você pode fazer, é você formatar a sua mentalidade, é você acreditar que você é capaz de alcançar os seus objetivos. E aqui não é palavra de motivação, e aqui é uma palavra de ativação. Eu tenho certeza que assim como eu aplico estes princípios da minha vida, se você aplicar na sua vida, você tiver a ativação de fazer, certamente você também vai alcançar os seus objetivos. E não importa qual a idade que você tenha, não importa o momento da vida que você estiver, mas se você decidir hoje aplicar estes princípios, eu tenho certeza que a sua vida irá se transformar. Mas é necessário a gente fazer, colocar em prática, porque a sabedoria de Salomão, ela consiste uma prática deliberada. A partir do momento que você tem um conhecimento e coloca ele em prática, você adquire a sabedoria. Já a informação que você recebe aqui, o conhecimento que talvez você vá receber aqui, e se você não colocar em prática, ela se transforma numa informação, e a informação, ela se perde no tempo. Quantos treinamentos você já fez, quantos cursos você já fez, quantos livros você já leu, e como você não colocou em prática, tudo se perdeu no tempo. Mas aqui neste vídeo, no nosso canal, nós estamos dispostos a transformar a sua vida através aí da sua mentalidade, para que você se torne o líder da sua própria realidade. E aqui no nosso capítulo 3, aqui no livro O Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele traz aqui uma fonte, ele relata aqui, o Steve Scott relata uma fonte de energia pessoal que todos nós temos, e se essa energia for colocada em prática, nós iremos alcançar os nossos maiores poderes, os nossos maiores objetivos, aqueles objetivos inimagináveis. E eu coloquei esse poder pessoal em prática lá em 2018. Não sei se você já assistiu os primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, mas eu já falei um depoimento meu, que eu tinha uma aversão de falar em público, eu tinha muito medo de falar em público, que na verdade, quando eu fiz o treinamento, eu descobri que meu medo não era de falar em público, mas o meu medo real era de falhar em público, justamente por causa de uma questão emocional, um bloqueio emocional que eu tive lá na minha infância. Porém, se você não ouviu essa história, volte aí, eu acredito que 1 ou 2 vídeos atrás, você vai saber dessa história. Mas o que acontece é que na minha adolescência eu sempre tive vontade de estar à frente do público, falar ou cantar. Na verdade, pelo meu perfil, eu gosto mesmo de estar em contato, em conexão com as pessoas. E, porém, essa aversão, esse bloqueio não deixava eu estar à frente das pessoas. Então, eu tive uma oportunidade lá em 2017, onde eu tive que superar este bloqueio. Então, foi o momento que eu fiz um treinamento e percebi que o meu bloqueio era emocional. Eu não tinha coragem nem mesmo de falar para uma câmera como esta. E hoje eu já gravo com um pouco mais de facilidade e, no entanto, eu preciso treinar isso todos os dias. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu gravo um vídeo aqui, quando eu estou na frente de um público para poder trazer uma mensagem, eu estou justamente fazendo um treinamento. Mas lá neste treinamento específico, eu utilizei esse combustível que nós vamos tratar aqui no vídeo. E o combustível que Salomão traz lá em Provérbios 29, 18 é o seguinte: a falta de visão leva as pessoas à ruína. Então, lá em 2018, eu tinha uma visão de falar em público, de estar à frente de um público, gravar um vídeo como este, mas eu não colocava essa visão em prática de forma adequada, como Salomão nos ensina. E aqui no livro, ele oferece aqui pra gente um passo a passo para que a gente possa colocar essa visão como um combustível, uma força propulsora, uma mola propulsora para que você alcance os seus objetivos. E essa visão que é tratada aqui no livro, ele traz uma definição dela como a visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirão para alcançá-lo. Eu tenho certeza de que você já pegou algum aplicativo
você já teve acesso ao aplicativo de transporte, ou um Uber, ou um 99, não seja qual seja esse aplicativo. Na hora que você abre este aplicativo, a primeira coisa que ele pergunta para você é seu estado atual, seu local atual, onde você está atualmente e para onde você deseja ir. Você tem uma visão de onde você quer chegar. E quando você coloca essas informações, ele já te dá o traço. Ele te traça a rota para que você alcance aquele objetivo que você quer de forma mais rápida. Assim funciona a nossa vida privada. Quando a gente tem um desejo ardente, a gente tem aquela visão, a gente precisa colocar ela no papel. É isso que o livro propõe. É para que você coloque a sua visão no papel, que seja um desenho que simbolize aquela sua conquista e através daquele desenho você vai desenhar, colocar um passo a passo. Você vai desenhar uma estratégia para que você chegue de forma mais rápida, mais assertiva, porque quando a gente não coloca no papel, a gente não sabe o que a gente precisa fazer. É como você ter um compromisso com uma pessoa e você não lembrar desse compromisso porque você não agendou. Então é necessário você trabalhar de forma offline, fora das redes sociais, aqui no sentido de você traçar o seu plano, sair um pouco desse mundo online e vir por offline, de forma analógica, você começar a desenhar, vir para o papel e para a caneta para que você possa desenhar os seus objetivos. Então, ele traz aqui esse incrível poder da visão e da esperança. A esperança será tratada no próximo capítulo, mas o poder pessoal que ele trata aqui é o poder da visão. E uma coisa importante que ele traz aqui, que a visão não é algo abstrato e intangível, nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Um outro ponto aqui que eu grifei. Para Salomão, adquirir uma visão genuína é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Aquilo que eu disse anteriormente quando eu dei o exemplo da Uber. Então é necessário você saber o passo a passo que você precisa dar para alcançar os seus objetivos. E mais, o autor diz que no seu 10º emprego, ele tinha uma visão muito clara do seu primeiro projeto. Eu criei um mapa detalhado de objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. E sabe qual foi o resultado? 6 meses depois, abri o negócio, nossas vendas dispararam de $1.000 para mais de $1 milhão. Então é necessário ter essa visão e essa visão ir para o papel e você desenhar o passo a passo que você precisa dar para chegar até lá. Você tem um grande objetivo, desse grande objetivo você vai ter que colocar as metas para poder chegar a esse objetivo e dessas metas quais são as ações que você precisa fazer para cumprir cada meta dessa para poder chegar ao seu grande objetivo. Mas eu vou dizer aqui para você no final do vídeo qual é o passo a passo que você vai fazer para chegar até lá. E são passos simples, você vai ver que no final eu vou trazer para você 5 passos simples para você alcançar, para você ter a sua visão de forma clara e que você consiga alcançar os seus objetivos. E Salomão também traz, através desse versículo que ele fala que a falta de visão leva as pessoas à ruína, porque quando a pessoa não tem uma visão clara daquilo que ela quer, ela não tem uma visão, um objetivo para a sua vida, ela é uma pessoa que vai vivendo a síndrome do Zeca Pagodinho. E a síndrome do Zeca Pagodinho é deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o tempo, esse vai passar de qualquer maneira. E a maioria das pessoas que eu converso, as pessoas de meia idade para frente, eu converso com elas e elas, como não tiveram nenhum objetivo na vida, ela começa a fazer o balanço patrimonial daquilo que ela conquistou. Não estou falando só em relação a bens materiais, mas de questão emocional, relacionamentos, amigos. E essas pessoas pouco têm o que dizer, porque essas pessoas viveram sem nenhum objetivo, sem nenhuma visão positiva de futuro. Então, qual é a sua visão positiva de futuro? O que você quer alcançar a curto, médio, longo prazo? O que você quer alcançar daqui 3, 5, 10, 15, 20 anos. Então é necessário você ter essa visão, porque quando a gente vive de forma objetiva aqui na Terra, quando a gente tem a nossa visão, o nosso propósito, aquela missão que você quer fazer e executar aquilo que faz o seu coração arder, você é uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais proativa, uma pessoa que quer viver. Você não vive com a sua mente divagando no passado ou no futuro sem projetos. Você é aquela pessoa que é centrada, você sabe a intenção, você sabe o que você quer para o futuro, mas a sua intenção é no aqui e no agora, porque o seu momento mais importante é executar os passos que precisam ser executados para alcançar o seu objetivo. Então, a visão, ela faz toda a diferença na sua vida. E ele traz um exemplo aqui de uma pessoa que comprou uma patente de outra pessoa, que essa pessoa que era proprietária da patente de uma máquina registradora, de caixas registradoras, ela não acreditou, ela não tinha visão nessa máquina e ela fez
essa máquina registradora, patenteou ela, porém ela não conseguiu realizar as vendas que ela pensava. Então outra pessoa, que é o John Peterson, ofereceu $6.500 pela empresa e essa pessoa vendeu para ele e ela achou que ela saiu na vantagem porque ela não realizou a venda. Ela pensou que aquele objetivo dela era um objetivo fracassado, mas o John Peterson, ele tinha uma visão de que ele poderia fazer daquela máquina registradora um grande negócio e até os amigos dele fizeram, como eu posso dizer, julgaram ele por ele ter comprado por aquele valor, porque naquela época $6.500 era muito dinheiro e os amigos dele acharam que ele fez um péssimo negócio, porém a visão que ele tinha era uma visão de sucesso e foi isso que aconteceu. E ele conseguiu vender até a sua morte $22 milhões em caixas registradoras. Então foi um negócio de sucesso porque ele tinha visão. Então se você acredita em algo grandioso, se você acha que você pode alcançar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que eu digo de forma abstrata, aquilo que você deseja tanto, o meu objetivo maior era poder gravar um vídeo como este, era poder fazer uma palestra, fazer um treinamento, falar diante de um público e eu consegui superar esse bloqueio através de uma visão. E qual é a sua visão? Qual é o seu maior objetivo de vida para alcançar aquilo que vai te colocar em um patamar melhor no sentido de progressão? Porque nós somos seres e os únicos seres da Terra que têm a capacidade de transcender somos nós. Nós somos os únicos seres que temos a capacidade e a necessidade de melhorar todos os dias. E se você não estiver melhorando, eu tenho certeza que algo aí dentro de você está pedindo para que você se movimente, que você faça algo de melhor na sua vida, que você ajude o próximo, que você seja um profissional melhor, que você seja uma pessoa melhor. Tenho certeza que assim como esse elemento divino, que é a nossa consciência, que Deus nos deu, o Criador nos deu, o Universo nos deu, você também recebeu isso para poder contribuir com as outras pessoas. Então é necessário que você tenha essa visão de futuro para você alcançar os seus objetivos. E como você pode adquirir uma visão das suas maiores prioridades, como que Salomão diz isso e como Steve Scott diz no livro. Ele diz que usando um simples passo, um simples processo, você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Você terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. E o resultado será uma visão claramente definida com um mapa e um esquema detalhados que servirão para concretizá-la. Então, ele traz esse passo a passo para a gente. Eu vou dizer para você qual é esse passo a passo. E, porém, você precisa pegar um papel e uma caneta. E se você não está aí com papel e uma caneta, eu peço para você que pause esse vídeo, que pegue esse papel, essa caneta, para que a gente possa, que você possa riscar e escrever qual é esse passo a passo para você ter a sua visão. Primeiro, se você vai ter qual é a sua visão, e agora você vai desenhar isso no papel para que você possa ter a consciência do que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Então, você pegou o papel e caneta, então coloque em uma área em cada página e em seguida faça uma lista dos sonhos. Então pegue um papel e faça uma lista dos sonhos ou desejos ou projetos mais importantes dentro de cada uma das áreas da sua vida. Se você tem um objetivo na área profissional, qual é esse objetivo? Na área financeira, nos seus relacionamentos, seus filhos, seus amigos e etc. Espiritualidade. Então você vai pegar cada área dessa sua vida, cada pilar da sua vida, e colocar qual que é o objetivo que você tem para cada uma delas. Depois estabeleça uma prioridade para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando você tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. Então ele chama isso de processo de mapeamento da visão. E o passo 1, escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Então você vai escrever uma descrição clara e precisa desse seu sonho. Essa descrição deve ter pelo menos uma ou duas frases. Por exemplo, eu tinha medo de falar em público. Então, o meu objetivo era falar em público, era perder o medo de falar em público. Então, esse era o meu maior objetivo naquela época. Então, você vai fazer essa descrição e ela deve ter pelo menos uma ou duas frases. Se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de como seria a concretização desse sonho. Então, esse é o passo 1. O passo 2, crie uma página de metas para esse sonho específico. Então, você vai criar uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em questão no topo da página. Depois faça uma lista de metas específicas e intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá-lo. Então o meu objetivo principal era superar o medo de falar em público. Então o que eu teria que fazer?
participar de um treinamento, desse treinamento, fazer a minha primeira palestra, o meu primeiro treinamento, e com isso eu tive que publicar a minha primeira palestra e etc. Foram diversos passos. Então você vai precisar de ter um objetivo principal, desse objetivo principal ter metas que vão quebrar esse objetivo em fases para que você tenha consciência do que você precisa fazer, e dentro dessas metas, ações que você precisa realizar, os passos que você precisa realizar dia a dia para poder alcançar cada meta dessa, para poder atingir o seu objetivo principal. Então cria uma página, o terceiro passo, cria uma página de cada meta e chame-as de passo para alcançar as metas. Em cada página, liste a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista de passos, dos passos que deverão ser dados para atingir cada meta. Então, é aquilo que eu falei. Você vai ter um grande objetivo que você quer alcançar. Desse objetivo você vai dividir ele em metas. Quais são as metas que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, e depois dessas metas dividir em ações necessárias para alcançar cada meta dessa. O quarto passo, em seguida, escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie uma página de passos para realizar as tarefas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão. E por fim, a última etapa desse processo é especificar prazos. Então você precisa colocar prazos. Lá no dia que eu fiz a minha visão, o meu mapa de visão, eu coloquei o prazo que eu ia fazer minha primeira palestra. Então eu fiz minha primeira palestra em abril de 2019. Lembro como se fosse ontem, a minha primeira palestra. Então ela foi uma palestra marcante, porém ela me desbloqueou e fez com que eu tivesse mais vontade ainda de fazer outras palestras. Então esse é o objetivo. Quando você começar a se movimentar através desse processo, mas antes eu quero falar aqui do quinto passo. A última etapa desse processo é especificar os prazos para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que você fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complete cada um até realizar o seu sonho. E isso aqui, quando você começar a colocar em prática, você vai ter mais combustível, porque o que faz a gente ter a motivação de continuar ou ativação de continuar são as PPPs. O que são PPPs? As pequenas percepções de progresso. Quando você estiver caminhando rumo ao seu objetivo, rumo à sua visão positiva de futuro, você vai ter mais motivação ainda para poder fazer determinada tarefa, mesmo que você acorde cansado, sobrecarregado ou desmotivado, porque não é todo dia que a gente está empolgado para fazer algo, porque nós somos seres humanos, então a gente oscila muito, a gente vive muito nos picos e nos vales. Então a gente precisa, quando tiver no momento de pico, dar gás para poder fazer cada vez mais, e quando tiver nos vales a gente sabe que o gás não será tanto assim, porém você precisa executar nem que seja uma pequena tarefa no seu dia a dia para poder alcançar o seu grande objetivo. Então quando você estiver nessa caminhada, quando você tiver essa visão positiva de futuro, que eu sei que você tem, todos nós temos, porque quem não tem uma visão positiva de futuro vive na vida divagando, e quem vive divagando vive aí à mercê das circunstâncias. As pessoas que vivem sem nenhum objetivo, ela sempre está responsabilizando o governo, responsabilizando o pai, a mãe, o filho, o tempo que não tem. Ela responsabiliza o lugar que ela está, mas ela nunca se autorresponsabiliza. E quando você tem essa consciência de que você é o único que pode transformar a sua vida, é o único que pode melhorar as suas condições, sejam financeiras, de relacionamento, você trazer essa consciência, você vai ver que você tem um grande objetivo aí dentro de você, e esse objetivo ele vai florescer cada vez mais a partir do momento que você der o passo que precisa dar para poder alcançar o seu objetivo, fazendo pequenos ajustes, mesmo que lá na frente você vê que está muito complexo, que você está gastando muita energia, você vai mudar a rota, mas o objetivo provavelmente ele vai continuar o mesmo. Então, eu espero que este vídeo ele tenha feito sentido para você, e que você coloque aqui nos comentários o que você achou, se você tem uma grande visão, qual é a sua visão de futuro, e se você também tiver alguma dúvida, você também pode deixar aqui nos comentários, que eu teria um enorme prazer aí de conversar com você, tá? Porque meu objetivo é fazer com que você se transforme no líder da sua própria realidade, para que você alcance seus maiores objetivos, mas para isso é necessário você ter uma visão positiva de futuro, de onde você deseja chegar, e neste vídeo eu espero ter trazido a clareza de despertar em você um grande objetivo, para que você possa ter essa vontade, essa ativação de fazer o que precisa ser feito para chegar até ele, tá? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, deixa sua curtida, compartilhe com quem precisa assistir este vídeo, e nós estamos juntos até depois do fim, até o nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!